Olá, tudo bem com você? Hoje eu venho falar um pouquinho sobre um tema que tem me inquietado. Por que andamos com tanta pressa? Por que queremos algo com tanta urgência? Por que as pessoas têm corrido tanto? E vamos confessar, nem temos chegado tão longe, pelo tanto que estamos correndo. E aí eu fui ler, fui meditar, fui buscar mentores para que eu pudesse entender um pouco mais isso. Ou pelo menos, porque eu corri minha vida inteira. Eu sempre fiz muitas coisas ao mesmo tempo. E na maioria das vezes, confesso, não tive os resultados que fui buscar. Hoje, eu atropelei fases, atropelei o processo. E como que eu cheguei a essa conclusão? Porque um dos mentores me levou à seguinte reflexão, que nós devemos olhar para a natureza, que nós devemos olhar para o crescimento de uma árvore. De onde parte uma árvore? Parte de uma semente. A semente é colocada em terreno fértil ou não, mas vamos raciocinar em cima de um terreno fértil, ok? Ela é colocada num terreno fértil, ela precisa de um terreno bom, precisa ser regada e ela tem o tempo de germinar. Ela tem o tempo de soltar o seu primeiro broto e sair sua primeira raiz. E ela tem o tempo ainda de sair esse broto fora da terra e depois ela crescer como um tronco até ela se formar árvore. E esses tempos precisam ser respeitados. E não adianta acelerar o processo. Se eu colocar muita água para que ela germine rápido, ela não vai nem germinar. Eu corro o risco de matar a semente. E quando ela está crescendo, eu fico botando água, luz, mas ela tem o tempo dela. Assim como eu e você temos o nosso tempo de germinar, de crescer, de amadurecer. Por que nós queremos acelerar o processo? Me lembro, inclusive, que quando eu tinha 10, 12, 13 anos, eu queria ser adulta. Eu quero ser adulta, eu quero fazer 18 anos. Pra quê? Aí você faz 18 anos e daí? De que adiantou pensar em correr? Não é mesmo? E aí a árvore cresce, vem as folhas, depois das folhas vem as flores, depois das flores é que viram os frutos, que são os nossos resultados. E este é um processo que se nós olharmos para a natureza, a gente vai aprender a ser um pouco mais paciente, respeitando os nossos tempos, sem nos cobrarmos tanto, sem sermos tão ingratos conosco mesmo, com nós mesmos. E você sabe que olhando por este ângulo e me vendo como uma semente que germinou, como uma árvore que já tem 56 anos, que deu frutos, muitos frutos. Quando eu fui fisioterapeuta, com certeza, eu dei bons frutos. Quando eu fui professora, eu dei bons frutos. Quando me tornei esposa, bons frutos. Como mãe, tenho me esforçado para bons frutos. Então, todo o processo tem o tempo de germinar, o tempo de crescer, o tempo de florir e o tempo de dar frutos. Por que então eu te pergunto, para que a pressa? E ainda tem um outro segredo fundamental para que o processo ocorra de forma saudável. Deixa Deus guiar o processo. Deixa Deus guiar o teu processo. Deixa Deus mostrar para você qual é o caminho, qual é o tempo da germinação. E aí está o segredo. Mas não, nós queremos fazer com o nosso crescimento seja a força do nosso braço. E eu te digo, na força do nosso braço, a gente só vai arrumar uma ansiedade, crises de ansiedade, decepções, frustrações. Então, com essa pequena reflexão aí sobre nos compararmos a uma árvore que um dia foi semente e que eu e você um dia fomos uma semente, vamos nos permitir
Que Deus nos guie pelo nosso processo. E se você analisar cada fase da tua vida, cada fase da tua vida teve um momento da florada e dos frutos. Assim como as árvores, elas não dão flor o tempo todo, elas não dão fruto o tempo todo. Há tempo delas caírem as folhas, há tempo delas brotarem de novo, há tempo de sair as flores e depois vir os frutos. Alguns frutos não vão ser bons, mas a maioria vai ser. Vamos ser mais condescendentes conosco mesmo, né? E vou te falar, essa reflexão é mais para mim do que para você. Sabe por quê? Porque mesmo tendo todo o conhecimento que eu adquiri, às vezes eu me pego frustrada pelos resultados não virem tão rápidos quanto eu gostaria. Mas hoje eu li um texto tremendo. O tempo é o tempo de Deus. Ele não tarda. Ele só nos prepara para os melhores, para a produção dos melhores frutos. Em que fase você está? E eu ainda deixei de falar o seguinte, que para toda semente e para toda árvore fora da terra, pelo seu tamanho fora da terra, existe uma raiz proporcional interna, abaixo da terra. Porque se a raiz não for profunda e poderosa, essa árvore não se sustentará. Então, se você está na fase da raiz, fortaleça a tua raiz. Fortaleça a tua raiz. Eu creio que eu preciso fortalecer mais e mais a minha raiz. Porque eu creio nos bons frutos que a minha árvore da vida vai dar. Essa reflexão que eu queria deixar para você. Seja uma árvore plantada à beira da ribeira. A árvore plantada à beira da ribeira, à beira da fonte, ela sempre vai estar frondosa. Ela sempre vai estar regada na medida certa. E ela sempre dará bons frutos, independente de frio, inverno, independente de se vier sol quente ou não. E aí, a minha vida, a sua vida, deverá ser plantada à beira da fonte, conectada à fonte. Vamos nos conectar em Deus? Vamos deixar Ele guiar a nossa vida? Vamos deixar que Ele deu, que a nossa vida dê os frutos no tempo certo? Fiquem com Deus. Espero que essa reflexão possa te ajudar em algo. Fiquem com Deus.